Epístola de Paulo aos Filipenses. Nós vamos pregar na carta toda, na epístola toda, de uma maneira geral, né? Então nós vamos usar vários textos. Pedimos aos irmãos que tenham a Bíblia sempre aberta aí em Filipenses. Alguns têm dúvidas a respeito da diferença entre epístola e carta. Às vezes nós falamos carta, às vezes falamos epístola, né? E a epístola, meus irmãos, é uma carta. Então nós podemos também dizer que é uma carta. É que as cartas são endereçadas a pessoas particulares. E epístolas são endereçadas a grupos maiores, né? E as epístolas sempre têm um caráter um pouco mais formal, mas a epístola é uma carta. Por isso que às vezes nós falamos epístola e às vezes nós falamos carta. Então, epístola de Paulo aos Filipenses. E o tema que nós estaremos abordando é Paulo, o prisioneiro otimista. Paulo, o prisioneiro otimista, esse será o tema da nossa mensagem. E nós veremos então o otimismo de Paulo aqui em Filipenses. Vamos orar, queridos. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, louvado e exaltado seja o teu nome, ó Deus, pela nossa liberdade de culto, pela nossa liberdade de expressão e de religião, Pai. Louvado e exaltado seja o teu nome. Te louvamos, ó Deus, pelo louvor, te louvamos, ó Deus, porque cantamos cânticos espirituais ao Senhor, como nos orienta a tua palavra. E agora, ó Deus, nós estamos diante das Escrituras Sagradas e pedimos que por elas e pelo Teu Espírito o Senhor venha estar falando aos nossos corações. Pai querido, em nome de Jesus, que toda ação do inimigo seja anulada, que o inimigo seja de fato repreendido, nós o repreendemos em nome de Jesus. E que a Tua palavra, Pai, encontre lugar em nossos corações, mas nós rogamos, ó Deus, para que Cristo seja exaltado. Rogamos, ó Deus, para que Cristo seja glorificado. Nós pedimos isso, Pai, porque é para isso que nós estamos aqui, para glorificarmos e exaltarmos o nome de Jesus. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa mensagem nós estaremos falando sobre a importância do otimismo e a importância do otimismo bíblico. Nós veremos como o apóstolo Paulo, aqui em Filipenses, apresenta o seu otimismo. Nós veremos também como deve ser o otimismo cristão. Nessa epístola que temos a Bíblia aberta nela agora, a epístola aos Filipenses, Paulo demonstra grande otimismo. Paulo demonstra aqui grande otimismo. E o que é uma pessoa otimista? Uma pessoa otimista, ela é confiante, esperançosa e positiva. Amém, queridos? Você é otimista? Uma pessoa otimista, ela é confiante, esperançosa e positiva. O otimismo é a disposição para apreciar as coisas pelo lado bom. Então, o otimista, ele é confiante, o otimista, ele é contagiante, assim como o pessimista também contagia, o otimista ele é contagiante. E a palavra otimismo, ela tem como raiz a palavra ótimo, ótimo mais insta, né? Isso somado da otimista, ou seja, o otimista é aquele que ele insta, aquele que busca aquilo que é ótimo, aquele que busca aquilo que é melhor, aquele que busca despertar aquilo que é melhor. E algumas palavras, meus irmãos, elas estão ligadas ao otimismo. E estas palavras são esperança e fé. Amém, queridos? Duas palavras bem características da nossa fé. Então, o otimista, ele é esperançoso, o otimista, ele é cheio de fé. E nesta epístola, na epístola de Paulo aos Filipenses, Paulo demonstra grande otimismo. No ministério do apóstolo Paulo, nós vemos grande sofrimento. O apóstolo Paulo, no seu ministério, ele sofreu bastante.
e até aqui, quando ele escreveu esta epístola, ele já havia sofrido bastante. E no momento em que ele estava escrevendo essa epístola, o apóstolo Paulo estava preso. O apóstolo Paulo estava preso, ao que tudo indica, numa prisão domiciliar em Roma, na cidade de Roma, por volta do ano 61. Então, imagine, meus irmãos, o sofrimento do apóstolo Paulo. Paulo estava preso enquanto ele escrevia, né, esta epístola. E logo o apóstolo Paulo seria julgado. O apóstolo Paulo, enquanto escreve esta epístola, enquanto escrevia essa epístola, ele estava esperando o seu julgamento. Logo ele seria julgado, e o resultado do seu julgamento seria libertação ou decapitação. O apóstolo Paulo poderia ser decapitado. Mas mesmo com todas estas adversidades, e com tudo o que ele já havia sofrido, Paulo se apresenta como um prisioneiro otimista. Aliás, meus irmãos, Paulo sempre se mostra otimista em todas as suas epístolas, em todos os seus escritos, e nisso Paulo já nos dá uma lição, a lição de que, como igreja, como cristãos, nós devemos ser otimistas, mesmo em meio às adversidades. Então vejamos, meus irmãos, por que Paulo é um otimista. Vejamos porque Paulo é considerado como um prisioneiro otimista. Em primeiro lugar, meus irmãos, Paulo é otimista, pois a obra na igreja é realizada por Deus. Em primeiro lugar, isso. Paulo é otimista, pois a obra na igreja é realizada por Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que a obra na igreja, ela é realizada também por homens. Mas os homens são considerados causa secundária. Deus é a causa primária e nós somos causa secundária. Deus é aquele que faz todas as coisas. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. E o Senhor não depende do instrumento, mas o instrumento depende do Senhor. E nós servimos a um Deus que faz os seus instrumentos, que faz com que todas as coisas sejam para o louvor da sua glória. Veja, meus irmãos, o apóstolo Paulo estava preso, como nós já dissemos. E como, estando preso, como ele poderia pastorear as igrejas? Estando preso, como Paulo poderia apacentar o rebanho que ele havia evangelizado, as igrejas que ele havia instalado em suas missões? Como o apóstolo Paulo poderia pastorear o rebanho de Deus estando preso? Como o apóstolo Paulo poderia evangelizar estando preso? Porque nós sabemos que no coração do apóstolo Paulo pulsava grandemente, ardia grandemente o desejo pela evangelização. O coração de Paulo batia por evangelização. Como Paulo poderia evangelizar estando preso? Será que com a sua prisão as igrejas iriam enfraquecer? Será que com a sua prisão algumas igrejas iriam até mesmo se desfazer? Esses tempos atrás, meus irmãos, nós estávamos numa reunião do nosso presbitério e um dos nossos pastores do presbitério, o pastor Felipe, teve um sério problema no coração. E enquanto ele esperava pela cirurgia, pelo procedimento médico, ele perdeu as forças. Ele não conseguia, mal ele conseguia andar, mal ele conseguia pregar. As suas pregações eram pregações curtas, de 10 minutos, ele pregava sentado porque ele não tinha forças, e esse foi o tempo que a igreja mais cresceu. E depois que ele esteve ausente da igreja por algum tempo, porque ele fez o procedimento e teve que ficar em casa, nesse tempo a igreja cresceu ainda mais. Porque a obra, queridos, a obra é do Senhor. E o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, o grande missionário do Novo Testamento, Paulo não acreditava que a igreja estava fundamentada nele. Paulo acreditava e cria que a igreja estava fundamentada no Senhor Jesus.
Jesus é a pedra angular da igreja. Ele é quem sustenta a igreja. A igreja está fundamentada em Jesus. Paulo estava preso, mas Jesus e o evangelho não. Veja aí Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. O apóstolo Paulo diz: estou plenamente certo, ou seja, estou plenamente convicto de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então veja, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz: olha, eu dou graças a Deus. No verso de número 3 ele diz isso: eu dou graças a Deus por tudo o que recordo de vocês. E Paulo diz: meus irmãos, eu estou plenamente certo que quem começou a boa obra em vocês é o Senhor. Paulo havia sido instrumento de evangelização da igreja de Filipenses. Paulo havia sido instrumento da plantação da igreja de Filipenses. Mas Paulo se vê como agente secundário e ele vê Deus como um agente primário. E Paulo diz: eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês, que é Deus, esse que começou a boa obra, ele há de completá-la. Ou seja, ele há de levá-la até o final, até ao dia de Cristo Jesus. E nós sabemos, meus irmãos, que o dia de Cristo Jesus é o dia que Jesus retornará. Paulo tinha certeza que aqueles que eram de Cristo não se perderiam, mas seriam guardados por Cristo até o dia final. Paulo cria que a igreja não estava fundamentada nele, mas que a igreja estava fundamentada em Cristo. Veja o capítulo 2, verso de número 13. Porque Deus, diz o apóstolo Paulo, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Mais uma vez, Paulo coloca aqui Deus como a causa primária. Deus é aquele que efetua, ou seja, Deus é aquele que faz nos crentes, na vida dos crentes e na vida da igreja, todas as coisas. Ele é quem faz o querer e o realizar segundo o seu beneplácito, segundo a sua boa vontade. Meus irmãos, isso fazia do apóstolo Paulo um prisioneiro otimista, porque Paulo estava preso, mas o supremo pastor da igreja não estava preso. Paulo não poderia apacentar a igreja, mas Cristo jamais deixa de apacentar a sua igreja. Paulo não poderia estar presente, mas Cristo está sempre presente no seio da sua igreja, no meio da sua igreja. Cristo está sempre presente no meio do seu povo. Amém, meus irmãos? Quando nós vimos essa pandemia e todas as coisas que aconteceram, as igrejas tendo as portas fechadas por semanas, por meses, muitos pensaram que a igreja enfraqueceria. Outros pensaram que talvez a igreja até mesmo acabaria em alguns lugares. No nosso presbitério, no nosso sínodo, nós não vimos nada disso. Vimos que as igrejas foram sustentadas por Cristo Jesus, o Senhor. Paulo, meus irmãos, era um prisioneiro otimista, ele estava preso, mas a obra do Senhor continua, porque a obra da igreja é realizada por Deus. E o apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 9, você pode ver depois, Paulo diz: eu estou algemado, mas a palavra de Deus não está. Em segundo lugar, meus irmãos, Paulo é otimista, pois Deus é aquele que transforma o mal em bem, em benefício do seu povo. Meus irmãos, nós não devemos ver o mal como uma resposta final. O mal existe, não podemos negá-lo, mas Deus é soberano sobre o mal. E Deus pode transformar, como sempre o faz, na verdade. Deus transforma o mal em bem, Deus transforma o mal em benefício do seu povo. Amém, queridos? Às vezes a gente vê o mal, nós nos assustamos, mas Deus jamais se assusta, porque o mal não pega Deus de surpresa. Nós somos pegos de surpresa, mas Deus jamais é pego de surpresa, porque Deus é soberano, Ele tem tudo sob o seu controle. Deus é aquele que transforma o mal em benefício do seu povo. Isso fazia do apóstolo Paulo um prisioneiro otimista. Muitas vezes na história, meus irmãos, Deus transformou o mal em benefício do seu povo. Não temos aqui muito tempo, mas nos recordamos de José.
José, quando foi lançado na cisterna pelos seus irmãos, depois vendido como escravo pelos seus irmãos, aquilo, meus irmãos, era o mal, mas Deus estava agindo em meio àquele mal. José depois diz, lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José diz: Deus transformou o mal em bem. Deus transformou o mal em bem. Porque Deus estava permitindo com que toda aquela situação acontecesse com José, para que Deus preservasse a vida e a aliança do seu povo. Mas, meus irmãos, o fato mais marcante para a igreja é a cruz de Cristo. Porque na cruz nós vemos um grande mal, na cruz nós vemos que os homens, com toda a sua maldade, crucificaram o Filho de Deus. Mas a morte do Filho de Deus, ali naquele mal, está o maior bem da igreja. Porque na morte de Cristo está a nossa salvação. No derramamento do sangue de Cristo está a remissão dos nossos pecados. No sangue da cruz, no sangue derramado na cruz, está a nossa vitória. Porque Apocalipse diz que nós vencemos por causa do sangue do Cordeiro. Ali na cruz de Cristo, os inimigos de Deus foram todos desarmados, despojados, meus irmãos. Então Deus tem o poder de transformar o mal em bem. Deus tem o poder de transformar o mal em benefício do seu povo. E é por isso que nós podemos citar com confiança Romanos 8, 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja ali, Filipenses capítulo 1, verso de número 12. Paulo, ele é um prisioneiro otimista. Filipenses capítulo 1, verso 12, Paulo diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos, ou seja, fiquem cientes, fiquem sabendo de que as coisas que me aconteceram, que coisas são essas? A prisão do apóstolo Paulo. As coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Veja, meus irmãos, o apóstolo Paulo estava dizendo que a sua prisão, embora fosse um mal, Deus estava tornando a sua prisão em um bem. Porque Paulo era guardado na sua prisão por guardas romanos. Ele era guardado pela guarda de César, pela guarda pretoriana, e aqueles guardas ali se revezavam, e o apóstolo Paulo tinha a oportunidade de pregar o evangelho àqueles homens. Quantos da guarda ouviram o evangelho? Ao que tudo indica, meus irmãos, muitos desses guardas se converteram, a ponto de no final desta epístola, você pode conferir lá, o apóstolo Paulo fala que o evangelho estava chegando até a casa de César, ou seja, aquilo que parecia um mal, a prisão de Paulo, Deus estava tornando aquilo em bem, porque toda a guarda pretoriana estava ouvindo o evangelho da boca do grande apóstolo. E ainda mais Paulo diz, a maioria dos irmãos, veja o verso ali de número 14, a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo: olha, eu estou preso, mas a minha prisão, ao contrário de ser um desestímulo, tem estimulado ainda mais a pregação do evangelho. Muitos irmãos, estimulados por minhas algemas, têm falado do nome do Senhor, têm pregado o evangelho com mais desassombro, ou seja, sem medo o evangelho tem sido pregado, a palavra de Deus tem sido anunciada. Paulo é um prisioneiro otimista, porque Deus estava transformando aquilo que era mal, a sua prisão, em benefício do evangelho. O evangelho estava sendo espalhado por todos os cantos de Roma, através de muitos irmãos, através da guarda pretoriana. Então Paulo é um prisioneiro otimista.
Nós precisamos, meus irmãos, ser otimistas também. Em meio ao mal, nós precisamos ver o bem. Paulo não se lamenta, Paulo não tem autocomiseração, Paulo vê aquilo que Deus está fazendo soberanamente. Em terceiro lugar, queridos, Paulo é otimista em relação às orações dos crentes. Paulo, ele é otimista, mas ele é um otimista de oração. Paulo é um homem de oração. Por todas as epístolas de Paulo, nós vemos o quanto ele era um homem de oração. Ele orava e ele pedia orações. A igreja estava orando pelo apóstolo Paulo. A igreja estava orando para que Paulo fosse liberto da prisão. E Paulo é otimista em relação à oração dos crentes. Veja ali o verso de número 19 do capítulo de número 1. Capítulo de número 1 de Filipenses, verso 19, Paulo diz assim: porque eu estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica, ou seja, pela oração dos irmãos e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então Paulo está dizendo: olha, meus irmãos, eu tenho certeza. Traduzindo em miúdos esse versículo, Paulo está dizendo: irmãos, eu tenho certeza de que vocês estão orando e que Deus vai me libertar dessa prisão. Pela ação do Espírito Santo, o Espírito Santo vai prover meios para que eu saia desta prisão. Ele chega a dizer que ele tem certeza de que vai sair dali, mas ele não tem uma certeza completa, porque a grande intenção de Paulo com as orações não era primeiramente sair da prisão, mas que o nome de Deus fosse glorificado. Então Paulo não ora para determinar a Deus que ele saia da prisão. Paulo não diz a Deus: olha, Senhor, a igreja está orando, então eu tenho que sair daqui. Mas Paulo diz: eu estou orando, os irmãos estão orando, eu tenho certeza que Deus vai ouvir as nossas orações, mas a grande certeza mesmo que eu tenho, diz Paulo, é que Deus fará a sua vontade para a glória do seu nome. É isso que ele diz nos versos seguintes. Veja ali no verso de número 20, Paulo diz: a minha ardente expectativa, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está dizendo aqui o seguinte, ele está dizendo: olha, eu tenho certeza de que em nada eu serei envergonhado. Eu tenho certeza de que Cristo não será envergonhado através da minha vida, porque os irmãos estão orando e o Espírito Santo está agindo. Mas eu tenho a certeza, veja ali o apóstolo Paulo, ele diz: e eu faço isso com toda ousadia, como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Isso significa o seguinte: Paulo seria julgado, e o seu julgamento poderia ser libertação ou decapitação. César poderia dar esses vereditos, e Paulo disse: se eu for livre, através do meu corpo eu quero glorificar a Cristo, mas se eu for morto, através do meu corpo eu quero glorificar a Cristo. Então ele diz: será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo, meus irmãos, ele é otimista em relação às orações da igreja, porque ele tinha confiança que Deus responderia, de uma maneira ou de outra Deus responderia, Deus faria o que é melhor em prol do evangelho, porque Paulo não buscava o que era melhor para ele, Paulo buscava o que era melhor para o evangelho, e Paulo queria que Cristo fosse engrandecido. O otimismo de Paulo era que através das orações da igreja, Deus faria o melhor. Amém, meus irmãos? Nós precisamos ser otimistas em relação às nossas orações, em relação às orações do povo de Deus, porque Deus escuta as orações. O Espírito Santo age através das nossas orações, mas nós jamais devemos orar
para manipular a Deus, ou para que a nossa vontade seja feita. Nós temos um exemplo do apóstolo Paulo. Nós devemos orar para que Cristo seja engrandecido. Se for da vontade de Deus, se Cristo for engrandecido, com o sim para as nossas orações, então que assim seja. Se Cristo for engrandecido com o não para as nossas orações, então que assim seja. Porque para nós que temos fé, para nós que somos a igreja de Deus, para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. O morrer é ganho, diz o apóstolo Paulo. Então Paulo é otimista em relação às orações dos crentes. Em quarto lugar, meus irmãos, Paulo é otimista, pois entende que sofrer por Jesus é um privilégio. Isso, meus irmãos, é muito interessante, porque Paulo na prisão, ele não murmura. Paulo na prisão, ele não reclama. Paulo, ele é um prisioneiro otimista. Ele entende que o seu sofrimento não é um peso, mas ele entende que o seu sofrimento, por ser um sofrimento por causa do Evangelho, era um privilégio. Jesus ensinou no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, que sofrer por ele é um privilégio. Mateus capítulo 5, versos 11 e 12, você pode ver depois. Jesus ensinou que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa dele, perseguidos por causa da justiça. E é preciso, meus irmãos, um grande nível de maturidade para ver o sofrimento por Cristo como um privilégio. Paulo encarava a sua prisão como uma graça, como um favor imerecido, um favor do qual ele não era digno. Veja o capítulo 1, versos 29 e 30. Capítulo 1 de Filipenses, versos 29 e 30. Paulo diz isso aos filipenses, mas ele está falando primeiramente, nós sabemos, dele mesmo. Paulo diz, porque vos foi concedida a graça, o favor, vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Aí Paulo diz aos crentes, é importante que vocês tenham o mesmo combate que vocês têm visto em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Meus irmãos, veja como é grande o modelo do apóstolo Paulo. Ele vê o sofrimento por Cristo como uma graça. E é assim que os primeiros crentes, que os crentes do primeiro século também enxergavam o sofrimento. Eles viam o sofrimento como uma graça, como um favor. Há o grande modelo histórico de Inácio de Antioquia, bispo de Antioquia. Inácio foi condenado à morte por causa da fé em Cristo. E ele seria entregado às feras nas arenas romanas, para ser devorado por elas. E muitos estavam orando para que Inácio não fosse entregado às feras. E muitos estavam mesmo dispostos a lutar para que Inácio não fosse entregue às feras. Mas Inácio escreve uma carta à igreja do seu tempo. E nessa carta ele pede aos irmãos que orem sim por ele, para que Deus faça a vontade dele. Mas Inácio ora como Paulo ora. Inácio pede que a igreja esteja orando, não para que ele seja solto, e não para que ele não seja entregue às feras, mas Inácio pede que a igreja esteja orando para que Cristo seja engrandecido através do seu martírio. Quer vivamos, quer morramos, meus irmãos, Cristo deve ser engrandecido através das nossas vidas. E Inácio diz que a igreja não deve lamentar o seu martírio, porque ele vê o seu martírio, ele vê a sua morte como um privilégio, e ele então diz a sua famosa frase: sou trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras. Ele vê a sua morte como uma oferta, como uma libação
ao Senhor. A maioria das pessoas teria pena de si mesmo. A maioria das pessoas no lugar de Paulo, aprisionado ali já há muito tempo, teria pena de si mesmo, autocomiseração. Mas Paulo vê o seu sofrimento por Cristo como uma alta honra dada por Deus. Veja ali o capítulo 2, versos 17 e 18, onde o apóstolo Paulo diz: entretanto, meus irmãos, mesmo que seja eu oferecido por libação, ou seja, Paulo está dizendo, se César me condenar à morte, vejam a minha morte como uma oferta de libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Se isso acontecer comigo, veja o que Paulo diz no verso 17: alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, caso eu seja condenado à morte, eu vejo a minha morte, diz o apóstolo Paulo, como uma libação sobre o sacrifício. O que era a libação? Era uma bebida que era jogada sobre o sacrifício. Paulo está dizendo, olha, eu vejo a minha vida como algo que está derramado sobre o sacrifício. O sacrifício da igreja, Paulo diz, não o sacrifício de Cristo, mas o sacrifício da igreja. E Paulo diz, eu me alegro, e com todos vós me congratulo. Paulo via sua possível morte como uma grande honra. E Paulo diz, se isso acontecer, eu me alegro, e também pela mesma razão, vocês devem se alegrar e devem se congratular comigo. Paulo é um prisioneiro otimista. Amém, queridos? Talvez não como um otimismo do mundo, mas com o otimismo que vem do Espírito Santo de Deus. Paulo é otimista. Em quinto lugar, Paulo é otimista, porque em seu coração reina alegria incondicional. Veja o capítulo de número 4. Capítulo de número 4, verso 10, Paulo diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas anteriormente, mas vos faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. No coração de Paulo reina a alegria incondicional. Essa carta, meus irmãos, que é uma carta da prisão, é conhecida também como carta da alegria. Paulo fala de alegria 16 vezes nessa carta. 16 vezes. Paulo era um homem alegre. Ele era alegre porque nele estava a alegria do Senhor. Ele não era alegre apenas quando tinha bens e fartura, porque ele diz aqui no verso 11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A alegria de Paulo era alegria no Senhor, era uma alegria permanente, porque a sua alegria era uma alegria incondicional no Senhor. Os irmãos se lembram do texto de Abacuque que nós lemos? Ainda que a figueira não floresça, o que Abacuque diz no final? Contudo eu me alegro exulto no Deus da minha salvação. Hebreus capítulo 10, verso 34. Conta o que acontecia com os crentes do primeiro século. E o autor de Hebreus diz que os crentes daquela época estavam perdendo os seus bens. E o autor de Hebreus então escreve, vocês estão aceitando o espólio dos vossos bens com alegria, porque vocês têm o conhecimento de possuir patrimônio superior e durável. Paulo é otimista, pois em seu coração reina a alegria incondicional. Por fim, meus irmãos, Paulo fala
muitas coisas aqui que demonstram o seu otimismo, mas eu quero citar apenas mais uma. Paulo é otimista porque ele entendia que se ele perdesse tudo, até mesmo a pátria e o seu corpo, Deus tinha para ele pátria e corpo superior. Veja ali o capítulo 3. Capítulo 3, versos 20 e 21. Paulo diz: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Nós vemos aqui, meus irmãos, o ápice do otimismo do apóstolo Paulo, porque Paulo havia perdido todas as coisas neste mundo. Ele mostra isso no capítulo 3, em versos anteriores, versos que nós não lemos, mas que você pode ler depois. Paulo havia perdido, agora por fim, a liberdade de estar na sua pátria, porque ele estava sendo perseguido pelos judeus. Paulo sabia que ele jamais voltaria a Jerusalém, porque se ele voltasse lá, ele seria morto. Mas Paulo tem a certeza de que, embora tendo perdido a sua pátria terrena, Deus tinha para ele uma pátria celestial. E Paulo sabia que se ele perdesse o seu corpo físico, Deus tinha para ele corpo superior, daria para ele corpo superior na ressurreição. Então, em hipótese nenhuma, queridos, em hipótese nenhuma, o apóstolo Paulo lamenta. Não vemos lamento, não vemos murmuração em Paulo. O que nós vemos em Paulo é um otimismo completo. Paulo sempre vê o lado bom da situação. E o otimismo é isto, é a disposição dada pelo Espírito Santo de vermos o lado bom das coisas. E Paulo consegue ver o lado bom, ele consegue ver que se ele perdeu a pátria terrena, Deus tem para ele uma pátria celestial. Ele vê que se ele for condenado à morte, perder o seu corpo, Deus tem para ele um corpo glorificado, à espera. Então Paulo é otimista. Algumas aplicações, meus irmãos. Nós vemos em Paulo um otimismo bíblico, baseado na fé e na palavra de Deus. Porque o otimismo de Paulo está baseado nas promessas do Senhor. O otimismo de Paulo não se baseia naquilo que os olhos veem, nem na realidade terrena. O otimismo de Paulo está alicerçado em promessas superiores e espirituais. Nós devemos tomar o cuidado, meus irmãos, para não cairmos no pecado da confissão positiva. Porque os que têm essa ideia da confissão positiva sempre dizem assim: tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. E depois as coisas não dão certo e essas pessoas se frustram. A confissão positiva tem uma visão puramente terrena. O apóstolo Paulo, ele é otimista, num otimismo bíblico, tendo a visão partindo da palavra de Deus. E Paulo não diz tudo vai dar certo, segundo a sua visão. Paulo diz, Deus vai conduzir todas as coisas da maneira dele. E eu tenho a confiança que Deus é soberano e que Ele sempre faz o melhor. Amém, queridos? E é por isso que Paulo pode dizer, estando prestes a ser julgado e podendo ser condenado à morte, ele pode dizer, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas uma coisa eu sei que Deus vai fazer. Cristo será engrandecido através do meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Do que o otimismo nos livra? Ele nos livra da murmuração.
da autocomiseração e de vivermos uma vida de derrotismo, onde os pessimistas enterram seus talentos e não servem a Deus por medo. Paulo mesmo preso servia a Deus. Paulo mesmo preso pregava o evangelho e cumpria o seu ministério. Ele era otimista. E por que devemos ser otimistas? Porque a obra pertence ao Senhor. Porque Deus usa até mesmo o mal em benefício do seu povo. Porque Deus está ouvindo as nossas orações. Porque sofrer por Jesus é um privilégio. Porque a nossa alegria está no Senhor. Porque Jesus tem maior valor do que qualquer perda, e mesmo se perdermos a pátria ou o corpo, Deus tem algo superior reservado para nós, pátria celestial e corpo glorificado. Devemos ser otimistas, meus irmãos, porque é contagiante ser otimista. Devemos ser otimistas, porque o otimismo combina com o cristianismo, porque as palavras esperança e fé estão relacionadas ao otimismo. Vamos colocar em pé. Coloque seu coração diante de Deus. Coloque-se em oração. Em nome de Jesus. Quantas vezes o inimigo tentou colocar no seu coração o derrotismo? Quantas vezes o inimigo tentou colocar, talvez em você, pensamentos totalmente negativos, onde você perdeu completamente a visão da soberania de Deus. Que em nome de Jesus essas vozes sejam repreendidas em seu coração e em sua mente. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, e Te louvamos, porque Tu és o Senhor dos céus e da terra. Te louvamos, ó Deus, porque a nossa vida está nas Tuas mãos. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor está conduzindo a história, o Senhor está conduzindo as nossas vidas. E Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para terminá-la, é fiel para completá-la. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és a causa primária de tudo e nós somos apenas causa secundária. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és soberano, exaltado sobre os céus e sobre a terra. Pedimos perdão, ó Deus, por todas as vezes que perdemos a visão e murmuramos e reclamamos diante de situações adversas. Esquecemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pai bendito, pedimos perdão por todas as vezes que murmuramos, porque não aprendemos ainda a estar contentes em toda e qualquer situação. Ó Deus bendito, que nós venhamos a nos lembrar que tudo podemos naquele que nos fortalece. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que haja no Teu povo otimismo, que haja no Teu povo espírito de louvor, espírito de adoração, que o Teu povo, ó Deus, possa buscar, possa se esforçar, que o Teu povo possa exercitar o otimismo, ó Deus, buscando ver o lado bom das situações, porque Tu és soberano sobre tudo. Nós oramos, ó Deus, e pedimos a Tua bênção sobre os Teus filhos, para que a alegria do Senhor esteja em nós, porque um coração otimista é um coração alegre. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.